Sexta-feira, 4 de abril. Esse é o dia em que Eduardo Campos deixa oficialmente o governo do estado de Pernambuco e segue rumo às eleições presidenciais. A esse processo é dado o nome de desincompatibilização. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos Roberto Amaral, ele que é vice-presidente aqui do Partido Socialista Brasileiro. Olá, Roberto, obrigada por aceitar o nosso convite. Não, estou à sua disposição. Ok, para começar, como o senhor vê então a candidatura do presidente Eduardo Campos? Qual a importância para o partido dessa candidatura? Bom, vamos começar pelo seu enunciado, a data de hoje. No dia de hoje, o Eduardo renuncia ao governo do Estado, observando as normas condicionais, para desincompatibilizar-se e poder dedicar-se à sua candidatura, que será formalizada pelo partido no Rio de Janeiro, no dia 10 de junho. Este período, que vai de hoje até o 10 de junho, é o período que nós chamamos da pré-campanha. A campanha ainda não pode ser feita nos termos da legislação, mas o candidato e o partido podem fazer organizações, podem fazer eventos, ele pode visitar o país, como vai visitar, ele pode visitar universidades, como vai visitar, sindicatos, associações de classe, etc. E no dia 14, em Brasília, nós teremos um ato muito importante, que será o lançamento oficial da chapa Eduardo presidente e Marina vice-presidente. Esses são os fatos mais importantes dessa preparação da nossa caminhada, que oficialmente vai começar com a nossa convenção no dia 10, e dia 10, porque é o primeiro dia útil possível, permitido pela legislação. Depois nós vamos nos dedicar à preparação dos programas de televisão. Neste período, nós vamos ter nos estados as inserções dos programas regionais e vamos aproveitar essas inserções para a divulgação da nossa candidatura. Nós estamos concluindo a montagem da equipe de comando, de organização da campanha. Estamos concluindo os nossos seminários que vão contribuir, que vão dar os fundamentos para o programa de campanha, um programa dialético, que não estará nunca terminado, é um programa em processo, que vai alimentar-se. Ele tem um ponto de partida, que é este que estamos concluindo. Ele vai alimentar-se durante a campanha das contribuições dos militantes, das sociedades, dos contribuintes, daquelas pessoas que, mesmo não filiadas aos nossos partidos, vão se integrar na campanha ou querem colaborar. E, ao mesmo tempo em que vamos recebendo esses inputs, nós vamos alimentar a candidatura, as candidaturas, vamos alimentar os nossos programas de rádio e televisão, vamos alimentar os discursos, as peças de propaganda, etc. A candidatura, qualquer candidatura é importante para um partido. Mas mais importante do que tudo é quando essa candidatura é uma candidatura de unidade partidária, como é o caso da candidatura do Eduardo, que é o presidente do partido. Vai ser um momento riquíssimo da vida do Partido Socialista. É a primeira vez que nós, na reconstituição, na redemocratização, porque nós já tivemos uma candidatura no regime de 46, a candidatura do nosso fundador, João Mangabeira, em 1950, mas depois da restauração democrática, após a ditadura militar, instaurada em 64, será a segunda vez que nós vamos ter uma candidatura à presidência da República. Tivemos em 2002 e teremos agora. A candidatura tem vários projetos. Ela tem um instrumental eleitoral, projeto de ganhar a eleição. Ela tem um projeto, quando é uma candidatura socialista, pedagógico, didático, que de formar opinião. E ela tem o objetivo do governo aprofundar as conquistas que nós alcançamos nos últimos anos, principalmente nos dois governos de Lula, e retomar esse processo de integração da sociedade e emergência
das classes populares, de emergência das massas, de aprofundamento da distribuição de renda, voltar a produzir riqueza e distribuir riqueza, voltar a reduzir os juros, voltar a crescer. O fundamental é nós voltarmos a crescer. Não adianta discutir inflação num país que cresce a 1%. Crescendo a 1%, nós não somos nada. Então, um país que não existe pode ter inflação de 10%, de 5%. O fundamental é nós voltarmos a crescer. Porque voltando a crescer é que se pode distribuir renda, voltando a crescer é que se pode ter saúde, voltando a crescer é que se pode ter educação, voltando a crescer é que se pode ter soberania. Eu acho que esse é o grande projeto da campanha e da nossa candidatura. E que diferenciais o senhor acredita que o candidato Eduardo Campos tem para seguir aí como presidente da República? Eu acabei de anunciar o que eu suponho sejam os enunciados fundamentais. Eu acrescentaria que é um quadro que associa uma experiência de governador bem-sucedido, uma experiência de ministro bem-sucedido, uma experiência de parlamentar. Ele associa essa experiência fundamental para o exercício da presidência da República a uma outra questão muito importante, que é a juventude. O homem jovem, mas ao contrário de um certo jovem, é um homem experiente, testado, capacitado, trabalhou conosco, como nós, como partido, nós trabalhávamos no governo Lula, somos copartícipe do que foi de positivo naquele governo. Então, eu acho que esse é o grande diferencial dele com os demais candidatos. Nós não prometemos ruptura, nós prometemos a retomada das conquistas da sociedade brasileira. Isso é outro diferencial. Nós não estamos prometendo retrocesso, nós não estamos prometendo recuar, nós estamos prometendo, e o que nós vamos fazer é avançar. Certo. Para a gente finalizar, quais são suas perspectivas para essa campanha? São as minhas perspectivas, as perspectivas do partido, da nossa aliança, a perspectiva da rede, as perspectivas do PS, nós fazemos uma grande campanha. Nós, particularmente do PSB, vamos trabalhar em várias frentes. Uma frente que é a frente fundamental, é a frente da presidência da República, que precisamos conquistar. Mas nós precisamos também assegurar a governabilidade. Não será para nós nada desejável ganhar e, para governar, ter que fazer as negociações que estão sendo feitas hoje para a tristeza da República. Nós precisamos ter condições de governar sem precisar fazer acordos espúrios. Nós precisamos governar sem precisar fazer acordos que impediriam ou que impedirão a execução do nosso programa. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de maioria. Então, o PSB precisa fazer uma grande bancada de deputados federais. Então, é um apelo que nós vamos ter que fazer de constituir uma maioria progressista na Câmara e no Senado para que a gente possa governar, porque em nenhuma hipótese nós faremos os acordos que atualmente estão em voga. Nós esperamos eleger um bom número de governadores, um bom número de senadores, e esperamos fundamentalmente, o que é mais importante, não só conquistar o voto, mas conquistar a alma e o coração, a mente e a alma e o coração dos brasileiros. Porque nós, para fazermos o governo que precisamos fazer, nós vamos necessitar, e muito, do apoio permanente da sociedade brasileira. Um apoio permanente que faça com que o governo fique livre das amarras espúrias que as negociações no Congresso brasileiro exigem. Ok, obrigada pela entrevista.